A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 25. A educação da ordem. Ter ordem não é coisa insignificante. É uma das virtudes mais preciosas para o perfeito equilíbrio da vida individual e para a boa harmonia da vida em comum. Nossas filhas sentirão, durante toda a vida, grande necessidade de ter ordem, sobretudo quando forem donas de casa, esposas e mamães. Mas é na idade em que se formam os hábitos que cumpre desenvolver essa disciplina. A ordem é igualmente necessária aos meninos, porque não há profissão na qual quem tiver ordem não ultrapasse a quem não a tiver. Existem mesmo algumas em que a desordem incorrigível constitui autêntica contraindicação. A ordem é um meio de desenvolver nas crianças o autodomínio e, num certo sentido, o espírito de sacrifício, obrigando-as a lutar contra a negligência. É uma realidade da experiência que a ordem exterior torna a vida mais agradável, alivia a memória, permitindo encontrar sem esforço as coisas em seus lugares, facilita a calma, suprimindo as causas de nervosismo e de fadigas suplementares provocadas pela desordem. Faz ganhar tempo, permitindo agir com segurança no sentido de encontrar o que se precisa. Facilita o respeito ao bem comum e o senso social, porque nada prejudica mais o bom entendimento e a ajuda mútua do que não colocar nos lugares objetos e utensílios pertencentes à comunidade familiar. A ordem também assegura a exatidão, que é uma das formas mais preciosas da polidez. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Um tempo para cada coisa e cada coisa a seu tempo. Duas fórmulas que é preciso repetir sem cessar e, sobretudo, viver. Para estimular nas crianças o amor à ordem, é preciso acentuar, sempre que se apresentar oportunidade, quão agradável e prático é encontrar as coisas com os olhos fechados. Por exemplo, mostrar-lhes todas as pequenas vantagens de ter em ordem os objetos de uso pessoal, no armário, na carteira, na pasta ou nos bolsos. É fácil habituar as crianças a arrumar as suas coisas no mesmo lugar e da mesma maneira, com a condição de que os pais respeitem a arrumação dos filhos. Alertar as crianças contra uma ordem que seria apenas hipócrita. Por exemplo, a mesa bem arrumada e as gavetas em polvorosa. Arrumar o que acaba de nos servir, pô-lo imediatamente no seu lugar, é coisa para a qual estamos mais ou menos aptos por temperamento. Mas é um desses hábitos que se adquirem. Fazer com que as crianças o adquiram é, pois, um dos objetivos essenciais da educação. Que a mãe dê ao filho a possibilidade e o tempo de arrumar suas coisas, que ela própria se empenhe em pôr as coisas no lugar, e tudo se arranjará depressa. Mãe ordenada, crianças ordenadas. Madame Montessori notou que, mais ou menos aos 3 anos de idade, há um período sensível, isto é, uma época particularmente favorável à aquisição da ordem. O fato é verdadeiro, e numerosos são os pais que o verificam. Esperar muito tempo para estimular na criança o hábito da ordem é arriscar-se a esperar sempre. Aos 9 ou 10 anos, o hábito da ordem deve confirmar-se pelo hábito da exatidão. É a idade em que é preciso ensinar a criança a organização e a organizar o seu trabalho e o seu tempo, prever mesmo a sucessão de suas ocupações por um par de horas e em seguida por 6 horas. Ao voltar das aulas, cada criança deveria estabelecer um horário, deveres a fazer, lições a aprender, livros a ler, etc. Indicar para cada operação lapso de tempo razoável e especificar a ordem da execução. Certo, não se trata de mecanizar a criança, mas de ajudá-la a obter a produtividade máxima das horas de que dispõe. Isso lhe prestará um enorme serviço mais tarde, porque o futuro pertence menos aos grandes trabalhadores afobados do que aos homens organizados que sabem obter mais efeitos com menos esforço, intercalando-o com períodos de repouso para um melhor rendimento.